todos. Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estudo deste belíssimo livro. Agradecendo pela companhia de vocês, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos tem proporcionado. Para iniciarmos as nossas atividades de hoje, a prece de abertura fica por conta do Matias. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos manter-nos com uma concentração neste momento no nosso estudo, deixar um pouco de lado as coisas que nos perturbam e nos concentrar nesse estudo maravilhoso pelo qual possamos aprender, pelo qual possamos despertar para podermos lapidar o mal que reside em nós, o ódio, a raiva, o orgulho, o ego, e assim despertar o amor, a caridade, o perdão, a aceitação e tudo aquilo que o querido amado Mestre Jesus espera de nós. Que os bons espíritos possam nos acompanhar e tocar na consciência e no coração de cada um de nós, para que possamos, após o término do estudo, fazer reflexões qual que é a nossa verdadeira missão como verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Bem, nós estamos quase no finalzinho, falta só um pequeno trecho para terminarmos o capítulo 3, e aí, na sequência, já vamos para o capítulo 4. Então, eu vou sair aqui do PowerPoint, abrindo o texto para que todos possam acompanhar. E na semana passada, quem leu esse trechinho, esse último trechinho que a gente viu aqui, foi a Ritinha. E o que estava acontecendo é que a maioria dos trabalhadores da Casa do Caminho estavam envolvidos com os cuidados com os doentes. E não havia tempo, não sobrava tempo algum para que eles pudessem ensinar a todos aqueles que eram acolhidos naquela casa, pudessem ensinar a eles os ensinamentos de Jesus. Fazer verdadeiramente palestras, palestrar, conversar, ensinar. Não somente socorrer materialmente, mas também ensinar. Passar a eles tudo aquilo que eles haviam e conheciam sobre Jesus. Socorrendo assim também espiritualmente. Então, ficou designado que 7 colaboradores da Casa do Caminho ficariam encarregados das enfermarias e dos refeitórios. E Estevão foi designado para fazer parte deste grupo de 7 colaboradores. E eu passei o dia hoje pensando, gente, nas dificuldades de ordem prática, porque além desses 7 que seriam os responsáveis imediatos pela enfermaria, os refeitórios, ou seja, pelos cuidados com os doentes e a alimentação, deveriam existir muitas mulheres, porque a questão da alimentação e dos cuidados aos doentes eram tarefas realizadas pela mulher nas casas, né, em suas casas. Então, esses 7 responsáveis certamente contavam com a ajuda de outras pessoas. Porque vejam quantas dificuldades, gente, e como hoje nós temos benfeitorias
que ainda são inexistentes em muitos lugares. Naquela época, não havia luz elétrica, nem água encanada, nem rede de esgoto. Em relação aos doentes, como fazer a higiene daqueles que estavam acamados? Mesmo porque, hoje, com a maior facilidade, nós vamos ao supermercado e compramos fraldas descartáveis, compramos absorventes higiênicos, papel higiênico, produtos de limpeza e para desinfecção. Quantas facilidades nós temos hoje com a luz elétrica. E não havia absolutamente nada nesse sentido, naquela época. Mesmo em relação às refeições, o que eles comiam? Como os doentes acamados e muitas vezes perturbados mentalmente eram alimentados? Quantos cuidados para prover a alimentação de todos os que estavam naquela casa? Então, eu me lembro muito também, quando eu penso na situação da Casa do Caminho, que aqueles que se restabeleciam, como aconteceu com o próprio Gesiel, como não tinham para onde ir, ficavam lá, passando a integrar a equipe dos colaboradores, dos ajudantes. Então, também assim, aquilo ia crescendo com os próprios doentes que se recuperavam e não tinham para onde ir. Mulheres, jovens, crianças. E eu me lembro muito do Hospital do Pênfigo, o Hospital do Fogo Selvagem, criado e dirigido pela Dona Aparecida, lá em Uberaba. Porque ela também começou assim, junto com as famílias dos doentes do fogo selvagem, aliás, junto com os doentes do fogo selvagem, às vezes vinha a família inteira. E onde que eles ficavam? E escola para as crianças, e trabalho para os adultos. Com isso, ela acabou criando oficinas, padaria, acabou criando escola. Ela fundou uma escola para poder educar e alfabetizar os filhos dos doentes de fogo selvagem que eram criados. E muitos acabavam ficando por ali mesmo. E passavam, depois de restabelecidos, os que se restabeleciam, ficavam lá fazendo parte da equipe de ajudantes. Porque era enorme o lugar, era gigantesco. E eu imagino mais ou menos a mesma situação para a Casa do Caminho, com muito mais dificuldades, embora ainda hoje, não precisa nem ir muito longe, né, gente? Aqui mesmo no Brasil, há regiões onde não há nem energia elétrica, nem água encanada e nem rede de esgoto. Como viver desse jeito? Então, as dificuldades eram imensas, mas o amor de Jesus, o amor que eles tinham por Jesus e pelos outros que aprenderam a amar o próximo com Jesus, superava todas as dificuldades. E Estevão passou a fazer parte daquele grupo. E ele acabou conquistando o coração de todos, não somente dos demais apóstolos, como daqueles doentes que eram atendidos na Casa do Caminho. Crianças, velhos, mulheres, jovens, todos queriam Estevão. E Simão Pedro, foi aqui que nós paramos, Simão Pedro não cabia em si de contentamento, porque Estevão, que era o Gesiel, passou a ser o filho espiritual de Simão Pedro. E eles achavam que Deus havia mandado um novo missionário para alívio de suas dores. Então, ali começava a trajetória de Estevão no cristianismo, com Jesus, certo? Então, é aqui que nós vamos continuar, quase terminando o terceiro capítulo, e quem vai fazer a continuidade da leitura é a Jo Roque. Pode começar, Jo. Boa noite a todos. Boa noite. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos.
Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera a regimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E, ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que, por intermédio do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Isso. Pode fazer um comentário desse último parágrafo, Jô, antes de nós começarmos o capítulo 4. Então, aqui, como você tinha falado, né, sobre o Estevão, ele começou a pregar e ele ficou famoso lá em Jerusalém, pelos feitos dele, né, os feitos miraculosos. E aí, o que aconteceu? Que o esforço dele não era somente para a cura do corpo, né? Sim. Ele também pregava em busca da Boa Nova. E essa Boa Nova, ela não era compartilhada assim, não que ela não era compartilhada, mas os companheiros dele ainda tinha aquele receio, porque o que ele falava, ele ia além das considerações agradáveis do judaísmo, né? Então, ele mexia nas feridas. Sim. Ele falava além. E isso, não sei se afastava ou as pessoas meio que ficavam de lado, mas ele era inflamado, olha, o seu verbo inflamado de luz. Então, a gente imagina ele pregando a veemência das palavras dele, né? A gente imagina ele num povo acostumado a determinadas, né, oratórias, e de repente vem um moço novo, que nem tinha conhecido Jesus, sim, e que estava lá. E à noite, quando ele, Pedro e João conversavam e oravam, eles falavam das visões que eles tinham tido e das esperanças, né? E o mestre tão presente em espírito no meio deles. Sim. É isso que eu entendi, Maruí. Mas é isso mesmo, Jô. Aqui mostra realmente, como o Emmanuel diz aqui, sua pregação estava cheia, aqui, ó, alma temperada na forja sublime do sofrimento. Então, como a gente comentou já várias vezes, nesses 3 primeiros capítulos, quem se destaca, sem dúvida, era Gesiel. Mesmo quando em família, ali ao lado da irmã e do pai, ele fazia os comentários a respeito da Torá, dos ensinamentos dos profetas, ele já era muito iluminado na interpretação dos ensinamentos de Moisés e dos profetas. E a isso juntou-se os ensinamentos de Jesus. Então, ele não tinha receio algum de falar sobre Jesus
sem, mesmo que os seus comentários tocassem em conceitos do judaísmo dominante, porque, como nós comentamos já em outras vezes, qual era o problema que já estava envolvendo a questão da manutenção da Casa do Caminho. Muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas levaram consigo todas as práticas do judaísmo. E muitos desses judeus, tinham posses e ajudavam Simão Pedro na manutenção da Casa do Caminho, ajudavam financeiramente. Então, nos seus discursos, os apóstolos evitavam de tocar naqueles pontos nevrálgicos para não ofender aqueles judeus convertidos ao Cristo. Já Gesiel, que não fazia parte nenhuma daquela sociedade e nem sequer conhecia, nem mesmo os apóstolos e nem mesmo a elite desses judeus, ele falava abertamente sobre Jesus. E outra coisa, ele conseguia fazer aquela ponte entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da Torá. Então, é como se ele já estivesse começando a cutucar a onça com vara curta, como a gente começa a falar, porque realmente, pela sua nobreza espiritual, ele já estava se tornando muito conhecido em Jerusalém. Não somente pela sua bondade e generosidade, mas também pelas suas pregações. Certo, gente? Porque ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo, né? Que envolve a Torá e os ensinamentos dos profetas, tá bom? Mais alguma coisa, Jô? Mais alguém quer fazer algum comentário, finalizando aqui o capítulo 3? Comigo está tudo certo? Pois bem, então vamos voltar lá no índice geral, para começarmos o capítulo 4, cujo título é Nas Estradas de Jope. Mas antes de você continuar, Jô, eu preciso fazer uma correção de uma informação que eu passei para vocês a respeito do porto de Jope. Então, eu vou sair daqui e eu vou sair dessa tela, vou fechar essa tela aqui e vou abrir o Google Earth para mostrar novamente para vocês o lugar certo do Porto de Jope. Porque quando eu falei aquilo, eu estava certa de que era num lugar, mas na verdade é outro. E vocês também precisam me ajudar e me corrigir aí quando eu falar bobagem, hein, gente? Tá bom? Por favor. Olha, aqui nós temos o mapa de Israel. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui, olha. Mais um pouquinho. Quando eu comentei a respeito do Porto de Jope, eu falei para vocês que ele ficava aqui, olha. Aqui em cima, na antiga Galileia da época, na cidade onde hoje aqui tem a cidade de Haifa. Mas não é nada disso. Na verdade, o Porto de Jope, o antigo Porto de Jope, que é chamado de Jafa ou Yafa, hoje pertence a Tel Aviv. Aqui, ó. Tel Aviv, essa região aqui, ó, beirando o mar Mediterrâneo. E de Tel Aviv, ou melhor, de Jope até Jerusalém, que está um pouquinho mais aqui para baixo. Espera aí, eu preciso fechar um pouco mais o mapa para aparecer Jerusalém. Aqui, ó. Tá aqui, ó. De Tel Aviv, onde antes ficava o Porto de Jope, até Jerusalém, tem uma estrada, que claro que não é de terra, como era naquela época, mas atualmente a rodovia que liga Tel Aviv a Jerusalém é de aproximadamente 66 quilômetros. Porque não sei se vocês lembram, o velho Efraim
levou Gesiel e mais um outro, extremamente doentes, de carroça, do porto da cidade de Jope até Jerusalém. Ele não faria um percurso que passasse de 100 quilômetros de carroça, certo, gente? Porque 66 quilômetros hoje é mais ou menos como daqui e um pouquinho mais para frente de Campinas. Então, hoje, quando nós buscamos a rota entre Tel Aviv e Jerusalém, há realmente uma rodovia que continua ligando essas duas cidades, cuja distância é em torno de 66 quilômetros. Então, está corrigido o meu erro, certo? E fica mais lógico isso, né? Porque o capítulo 4 se chama Nas Estradas de Jope. E quando nós buscamos aqui a rota, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha, eu vou colocar aqui, ó, Tel Aviv, em Israel, até Jerusalém, em Israel. Olha, aqui, olha, não sei se dá bem para vocês visualizarem essa estrada aqui nessa linha azul aqui, azul, roxa, aqui, olha. Então, realmente há uma rodovia, não sei se o traçado de hoje é o mesmo daquela época, mas há uma rodovia, sim, ainda hoje, ligando Tel Aviv a Jerusalém. O antigo porto de Jope, hoje, se chama Jaffa, é um bairro de Tel Aviv, porque, como a gente vê aqui, a cidade já está na costa do mar Mediterrâneo. Faz mais sentido para que quem chegasse naquela época de barco, né, na embarcação até esse ponto, pudesse facilmente chegar a Jerusalém. E lá no livro Há 2000 anos, também foi neste porto de Jope que Emmanuel com a sua família desembarcaram e depois eles foram até Jerusalém. Então, é um trecho de aproximadamente 66 quilômetros, tá bom, gente? Então, está corrigido o meu erro de passar aquela informação de que eu pensava realmente que o Porto de Jope era bem mais lá para cima. Aqui, olha, tá? E realmente me enganei, tá bom? Então, tá corrigida aí a minha confusão a respeito, tá certo? Eu ainda vou deixar essa tela aberta, porque nós vamos precisar dela daqui a pouquinho, tá bom? Então, voltemos lá no texto, começando agora o capítulo 4. Pode continuar, Jô. Nas estradas de Jope. Estamos na velha Jerusalém, em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo. No interior desse sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Dentro em breve, em carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. No minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. Só uma pausa, Jô, que eu esqueci de comentar. No capítulo 3, nós conhecemos o destino de Gesiel. E no capítulo 4, Emmanuel vai nos apresentar Saulo. Certo? Então, vamos conhecer a personalidade e tentar fazer uma ideia daquele jovem, tá bom? Então aqui a gente já vê que não era tanto ele, Saulo, quanto Sadoc, seu amigo, eram jovens,
E não eram jovens da classe pobre. E Saulo chega numa biga romana, né, todo chique, puxada por 2 cavalos brancos. Pode continuar. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Só um minutinho. Pausa, né? Só uma pausa. Oi? Aqui, né? Só uma pausa aqui. Oi? Ele era um homem bonito, né? Um rapaz muito bonito, másculo, cheio de virilidade. E outra coisa, ele era, como ele diz aqui, olha onde é que eu vi, meu Deus, falando aqui dos traços israelitas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os israelenses, eles têm uma fisionomia muito característica, sobretudo o formato dos olhos. É uma coisa impressionante. Claro que a aparência toda é diferenciada de um para o outro, mas os olhos dos israelenses, eles têm uma característica muito peculiar. E, além disso, ele fala aqui que, embora Saulo apresentasse traços israelitas, ele se vestia usando a túnica do patriciato, ou seja, ele se vestia como um patrício romano. Como assim? Falava de preferência o grego, que se afeiçoara na sua cidade natal. Qual é a cidade natal de Saulo? Todos conhecemos Saulo de Tarso. Então, Tarso não é o sobrenome dele, é a cidade onde ele nasceu e viveu. Então, agora vem a pergunta, antes de você continuar, Jô. Onde fica Tarso? Vamos voltar ao Google. E Tarso é uma cidade da Turquia. Vamos, tudo isso aqui, tudo isso daqui é a Turquia. Então, vamos mais próximos aqui, olha, a Turquia, que faz divisa com a Síria. Por isso, os refugiados, os que fugiram da guerra da Síria, procuravam a Turquia, porque tem uma fronteira bem grande com a Turquia. Ninguém queria fugir para o Iraque, queriam vir para a Turquia. E na Turquia, nós temos essa cidadezinha aqui, Mersin, próximo do litoral, bem na beira aqui, na beiradinha do mar Mediterrâneo, e aqui está a cidade de Tarso. Vamos aproximar aqui mais um pouquinho, olha lá. Então, Paulo cresceu e viveu nesta cidade. Não era o sobrenome dele. Quando a gente fala Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, Tarso não é o sobrenome, é a cidade de origem dele. O pai dele era israelita. Agora, eu tenho dúvidas, hoje eu não consegui encontrar, que também não tive muito tempo de me aprofundar nisso, se a mãe, é isso que eu não me lembro, se a mãe também era israelita ou se a mãe era de origem romana. Sinceramente, eu preciso, se alguém souber, depois me conta. Conta aqui para nós. Só que na época, gente, tudo isso daqui, tudo isso, norte da África, Ásia, Oriente Médio e
tudo isso até Portugal e até lá em cima, no Reino Unido, era Império Romano. Então, quando Saulo viveu aqui, embora a região para nós hoje seja a Turquia, tudo isso pertencia ao Império Romano. Além disso, embora ele fosse descendente israelita, ele tinha cidadania romana. Então, por isso que eu pergunto se ele, por algum motivo ali, a mãe dele era de origem romana. Porque na época, ser considerado cidadão romano era um privilégio, porque teria direitos que cabiam a qualquer cidadão romano de fato. É como hoje. Quem consegue a cidadania norte-americana está garantido com todos os direitos que regem a cidadania ou os cidadãos verdadeiramente norte-americanos. Como hoje aqueles que conseguem a cidadania portuguesa passam a ser considerados como cidadão português, ou a cidadania italiana. É a porta aberta para a Europa. Então, Saulo tinha a cidadania romana. E isso foi de muita valia para ele quando ele começou a sua missão, como Paulo de Tarso, porque Paulo é um nome romano, e Saulo é um nome de origem israelita. Tá bom, gente? Então, nós vamos descobrindo aí algumas características que ajudaram Saulo, na sua tarefa. Então, fica combinado, já ficamos sabendo. Saulo é uma cidade que atualmente pertence à Turquia, e a Turquia está com o pé na Europa, né, gente? E, enfim, e faz divisa aqui com a Síria, Líbano e Israel, tá bom? Então, vamos voltar ao texto, que agora acho que não vamos mais precisar disso. Vamos voltar ao texto aqui. Então, gente, nós estamos diante de um jovem de 30 anos, bonito, atlético, muito inteligente, estudado, culto, falava o grego, falava hebraico, porque a sua nacionalidade, né, ele era descendente israelita. E outra, conviveu com mestres bem amados de Atenas, na Grécia, e Alexandria, no Egito. E aí? Esse era o jovem Saulo. É importante a gente ter essa ideia da sua aparência física, para entendermos depois como ele conseguiu fazer o que ele fez. Porque ele era um rapaz de 30 anos com porte atlético. Mas não era só a beleza física. Ele era extremamente culto, estudado e inteligente, tá bom? Teve uma formação esmerada na sua formação cultural e intelectual. Mas, enfim, os dois amigos, Sadoc e Saulo, se encontraram. Pode continuar, Ju. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse comecinho? Então, só falta confirmar depois, ao longo dos estudos aí, a questão da cidadania romana dele. Então, continuando, Jô. Quando chegaste, perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Só um momentinho, Jô. Damasco sabemos, né, que está na Síria. Eu esqueci de ver onde fica a Lida, porque os nomes mudaram um tanto, mas aqui ele fala, olha, é uma cidade de Israel no Distrito Central. Vamos ver onde fica a Lida. Aqui às vezes tem um mapinha, não, aqui não tem, tá bom?
Então, é uma cidade de Israel, tá bom? Encontra-se o maior aeroporto de Israel, muito interessante. Mas, enfim, tem uma pequena informação aqui e depois a gente pode buscar melhor, tá? Então, Emmanuel fala muito, cita muitos lugares e a gente vai precisar depois de muitas vezes consultar os mapas, porque alguns nomes são os mesmos e outros mudaram. Mas, gente, olha que esqueci de comentar. A cidade de Tarso já existe há 9.000 anos. Essas cidades são milenares. Não é curioso você pensar que os nomes das muitas cidades de 2.000 anos atrás continuam os mesmos hoje? Isso é muito interessante, mostrando a forte tradição. O Brasil tem 500, né, começou em 1500, tem 500 anos de existência, vamos dizer assim, de existência como, e menos ainda como nação, né? Enfim, e a gente vê que essas cidades são milenares. Quanta história já não passou por todos aqueles locais da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, o norte da África. É impressionante isso. Então, e Damasco, claro, na Síria, né? Então, vamos lá. Pode continuar, Jô. Então, agora o diálogo lá entre os dois. Tá, só uma coisa, Maruísa. Sim. O Saulo perguntou para o Sadoc, quando chegaste? Sadoc respondeu que chegou ontem de manhã. Aí, quando se pergunta, como vais de vida lá por Damasco, é o Sadoc que pergunta para Saulo. Sim, sim. Porque, ó, aqui, ó, Saulo pergunta, Sadoc responde, depois aqui é Saulo, e daqui é o Sadoc, na ordem. Certo? Entendeu, Jô? Não. Ó, Saulo perguntou, quando chegaste? Sadoc respondeu. Sadoc respondeu, estou em Jerusalém desde ontem de manhã. A próxima pergunta agora é de Saulo. Então, olha lá, Saulo, Sadoc, Saulo, Sadoc. Então, Saulo pergunta, como vai a sua vida em Damasco? Aí o Sadoc responde, sempre bem. Tá bom? Eu fiquei confusa, mas agora eu entendi. Tá certo. Antes que se fizesse alguma pausa, Sadoc observou. Mas como estás modificado, um carro à romana, a conversação em grego e... Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Que lei, Jô? Que lei? E no coração a lei. Qual lei? A lei mosaica, né? A lei mosaica. Exatamente, a Torá. E olha que interessante, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas, na Grécia, aos nossos princípios. Quais princípios? Os princípios israelitas, certo? Porque eram duas cidades que não criam, não acreditavam, não tinham um Deus único, mas sim vários deuses. Lembrando, Deus único só os israelitas, tá bom? Continuando. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A Biga é indispensável às visitas. Há uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Já dá para desconfiar. Já dá para desconfiar de quem Sadoc está falando. Já dá para desconfiar, Jô?
Opa! Ah. Quem já leu, fica quietinho, tá? Vamos deixar quem não leu descobrir. Continuando. Como o sabes? Inquiriu Saulo admirável. Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? Olha a fofoca. Olha a fofoca. Então, Saulo tinha uma irmã, tá bom? Vai lá. E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso. Capitoso é uma bebida com alto teor alcoólico. Sim. Chipre. Exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem da sua raça, ou seja, israelita. Israelita. Que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram, em companhia de Alexandre e Gamaliel, que a gente vai escutar muito sobre ele, né? Sim. Fora, havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, sim, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados, em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Cencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Eu vou só dar uma pausinha aqui para falar uma coisa. Ele conheceu o Zacarias, que estava fazendo uma festa para celebrar a circuncisão dos filhinhos dos seus servidores, olha só. Né? A bondade desse homem, né? Exatamente. E olha só, ele foi vítima de perseguições pelos romanos, mas ele foi auxiliado por um patrício romano. Sim. Né? Exatamente. Pessoal, esses dois locais aqui, olha, a Cencreia, deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada aqui, peraí. A Cencreia fica, é uma cidade próxima a Corinto, que fica lá no Peloponeso, aquele pedacinho da Grécia, onde, não sei se aqui vai dar para abrir para ver, olha. Se dá para ver aqui, ó. Não sei se vocês se lembram, aqui ficava lá a cidade de Corinto, e aqui, olha, Cencreia, olha. Então, esse pedacinho, aqui no mapinha dá para ver, tá vendo? Olha, esse pedacinho aqui é o Peloponeso, uma península do continente da Grécia continental. E nesse pedacinho aqui, nós temos a cidade de Corinto e pertinho fica Cencreia, tá bom? Então, é uma cidade grega, tá bom? No Peloponeso. E depois ele fala de Cesareia. Na antiga Palestina, tinha 2 Cesareias. A Cesareia Marítima, à beira do Mediterrâneo, e a Cesareia de Filipe, situado já lá em cima, na divisa, já no Líbano hoje. Então, essa Cesareia que ele está se referindo é a Cesareia Marítima. Olha lá, olha. A Cesareia Marítima, que está aqui, olha. Acho que, vamos ver se dá para enxergar bem aqui no mapa. Aqui, quando ele apresenta o mapa, ele tira a marcação, olha. Vamos lá de novo.
Aqui, ó. Inclusive, nessa cesareia de hoje, vamos ver se dá para ver aqui. Olha, na cesareia marítima, tudo isso daqui, gente, e ainda tem uma parte que o mar já encobriu, são ruínas da cesareia marítima daquela época. Vamos ver se dá para aumentar mais. Ah lá, olha, tudo isso aqui são ruínas. Tem até um hipódromo. E tem também, já que o mar já encobriu, piscinas. E tudo isso construído por Herodes. Certo, gente? Que embelezou essa cidade aqui. Então, a cesareia a que Emmanuel se refere aqui é a cesareia marítima, tá bom? E Zacarias é aquele mesmo Zacarias na Acaia. A Acaia, como nós já vimos, é aquela região da Grécia, que hoje nós chamamos de Peloponeso, tá bom? Pode continuar, Jô. Ó, a coisa... Jô, espera só um pouquinho aqui, ó, peraí, ó. Você falou e comentou aqui uma coisa bastante importante, Jô. Aliás, pessoal, eu tinha colocado no roteiro que a Lenita também faria leitura, mas o sogro da Lenita desencarnou, então hoje está sendo um dia diferenciado lá para ela e para a família dela, e como o trechinho que a gente também ia ler ia ter muita informação geográfica para a gente, por isso eu vou deixar você lendo até o final, tá bom, Jô? Não tem problema, tá? Oi, pode falar. Pode falar. Tudo bem. Tudo bem? Gente, assim, lembrando, né, que ele fala aqui que esse Zacarias, né, ele sofreu muito na Acaia, o seu filho único foi morto deliberadamente também por ordem do Império Romano, trazendo muita tristeza para o casal. A esposa de Zacarias se chamava Ruth, e o curioso é que quando ele chega lá na Palestina da época, ele é auxiliado por um patrício romano. Isso me chamou a atenção também na leitura, Jô, pelo seguinte: apesar das diferenças de nacionalidade, quantas amizades sinceras não existiam entre judeus e romanos, entre judeus e plebeus, entre judeus e gregos. Quantas amizades sinceras que começaram naquela época, atravessaram os milênios. Quantos corações apaixonados entre romanos e judeus, romanos e gregos, judeus e gregos e outros plebeus de outros países, de outras regiões. E essas amizades, esses relacionamentos atravessaram os milênios, o que levaria um patrício romano a ajudar um judeu falido. Isso é muito, isso me toca bastante, gente, porque muitas dessas amizades eram tão sinceras e os laços eram tão fortes, sobretudo quando construídos em momentos de sofrimento, que atravessaram os milênios. E tem outra coisa que eu me esqueci de mostrar para vocês, que fala aqui no comecinho, Jô, só uma licencinha, que o Saulo estava vestido. Aonde que está escrito aqui que ele estava vestido à moda? Aqui, ó, trajando a túnica do patriciato. Os patrícios romanos constituíam a aristocracia da época. Ricos, cultos, com poder, normalmente relacionados ao império, aos militares, ao comércio. Então, vejam que curioso, gente, eu tenho mais uma coisinha para mostrar aqui para vocês. Como é que se vestiam
os patrícios romanos, os homens. É essa roupinha básica aqui, olha. Tanto é que Emmanuel, né, na época, como senador romano, e na sua imagem tão característica que nós conhecemos hoje, se mostra espiritualmente com a toga romana, a túnica romana. Só que aquilo que era chiquérrimo para um homem na época, hoje é fantasia de carnaval, não é, gente? Hoje, se você quer ver um patrício romano, vai nessas lojas que vendem fantasia para carnaval, porque certamente vai encontrar. Vejam como as coisas vão mudando totalmente de valor e de sentido ao longo dos séculos, tá bom? Então, assim é que se vestia um patrício romano, à época, tá bom? Fechando aqui, voltando então, Jô, no nosso texto aqui, onde estava falando da festa que Zacarias promoveu na sua chácara, um sítio, né? Onde ele se tornou... Pode continuar. Pode subir mais, Maroí. Sim. Ainda temos mais uns 5 minutinhos, mais ou menos. Aí, ó, acolhido. Sim, vai lá. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um belo coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha de sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moça. Inteligente, versada na lei, mosaica novamente, né? Sim. Sobretudo dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal, como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Então, nesse trecho aqui, a gente está vendo o que ele estava contando para o Sadoc. Sim. E ele já estava contando que Abigail era adotada, né? Que ela era da... Como é que chama? Da tribo... Não é tribo. De Issacar, é a tribo mesmo, da tribo de Issacar, é isso mesmo, que ele cita, que o Sadoc faz uma brincadeira lá com ele, aqui, ó. Olha lá, uma legítima descendente de Issacar. Exatamente. Né? Então, ele já sabia de tudo, ele já sabia de que o pai tudo. tinha morrido. Ele já sabia que o pai tinha morrido, ou que o irmão foi escravizado. Sim. Então, assim, não houve mentiras. Foi tudo falado às claras. E mesmo assim, ela era o ideal sonhado por ele. Isso. Em outras palavras, Saulo estava apaixonadíssimo por ninguém mais, ninguém menos do que Abigail. Não é, gente? E Abigail, sem saber, estava tão próxima de seu irmão Gesiel, porque entre Jope e Jerusalém eram 60 e poucos quilômetros. Que coisa impressionante, não, gente? Vamos lá, mais um pouquinho, Jô. Vamos lá. E já comunicasse a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes 2 meses e será intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas.
Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais. E ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila. Dalila é a irmã dele, né? A irmã dele, isso. Ele chama Dalila. Primeira vez que falo o nome dela aqui. Sim. Alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Isso. Continua? Vamos lá mais um pouquinho. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse. Em que pé estão as suas pretensões ao cargo do Sinédrio? Aqui eu vou dar uma pausa para falar que ele está pensando ainda, né? Que ele tá devagarzinho, ele está com calma. Isso. Só que ele tem que pensar que ele já tem 30 anos, está mais do que na hora. Está mais do que na hora de casar, certo? Assim, dá para imaginar, né, gente? Pelos jovens de hoje, parece que é tudo igual, né? Nessa fase da idade, parece que tanto faz se é de hoje, de 2000 anos, é tudo igual, né? Quando você é jovem, cheio de saúde, a vida tem outra beleza, não é? E aqui, gente, essa primeira pergunta é Sadoc, que pergunta para Saulo: em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? O Sinédrio era um colégio da mais alta elite farisaica. Né? Vamos ver o que nós temos aqui sobre o Sinédrio. Olha lá, o Sinédrio era formado por 20 a 23 juízes da lei judaica, enfim. Nós temos algumas coisinhas mais aqui para falar a respeito, mas o Sinédrio era formado realmente assim pela elite cultural religiosa da época. E vejam que Saulo, em relação a essa questão, não pensava pequeno, né, gente? Porque ele já queria lá pretensões ao cargo no Sinédrio. Então, ele não ia começar assim como um pequeno ajudante de algum sacerdote, né? Ele já estava pensando lá em cima, tá bom? Mas nós vamos parar por aqui, Jô, porque já são 8h28 e nós temos mais coisas aí, vamos procurar com mais calma essa questão do Sinédrio, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, tá certo, João? Muito obrigada pela sua leitura de hoje, já que a Lenita teve esse probleminha. Eu vou sair aqui da tela do compartilhamento, voltando aqui para a tela principal do Skype. E hoje também, gente, a Margarete, ela também não pôde participar do estudo. Então, para fazer a prece de encerramento, Tiago, você poderia fazer a prece de encerramento para nós, fazer um favor? Oi, Maraísa, boa noite. Boa noite. Pode fazer? Claro, vamos lá. Por favor. Senhor Deus, agradecemos por chegarmos ao término de mais uma reunião, de mais um momento onde nos concentramos para aprendermos algo mais com as lições valorosas dos personagens e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que hoje aprendemos, pesquisamos, discutimos, possa enriquecer os nossos conhecimentos, possa nos auxiliar e nos modificar um tanto mais para sermos mais cautelosos, mais amorosos, mais misericordiosos, que nós possamos um tanto mais sermos melhores para com os nossos irmãos, mais fraternos,
auxiliá-los sempre que possível, nunca nos negarmos a estendermos as nossas mãos para, quem sabe, algum dia, Senhor, sermos chamados e dignos de entrar no seu reino de amor e de luz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Tiago. Realmente essas lições, essas passagens vão trazendo muitos ensinamentos para nós, como você comentou, justamente nessa questão de não deixarmos de estender as mãos para quem precisa, porque a vida está tanta volta, e às vezes aquele mesmo a quem pudermos auxiliar, um dia lá na frente nos auxiliará, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, bom descanso, fiquem com Deus, um grande abraço e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês.